Graça e paz, irmãos. Para mim, uma enorme alegria estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho aqui, finalmente conhecer IBMA. Primeira de muitas, se Deus assim permitir, e assim espero que seja. Obrigada, pastor Sidney. Uma honra para mim estar aqui, podendo servir os irmãos. Eu trago aqui alguns pãezinhos e peixinhos, espero que possa servir de alguma forma aqui para a vida e para o ministério dos irmãos. Bom, eu recebi o seguinte convite: falar sobre sexualidade redimida. Você ouve isso, você fala assim, nossa, 20 anos trabalhando nessa temática, deve ser de boa, né? Duas palavrinhas parece que tão assim inocentes, que juntas, elas me deram assim até um calafrio quando as li. Por quê? E aí eu fiquei pensando sobre a temática. Primeiro problema que eu noto: sexualidade redimida. Primeiro problema. Para começar, muitos reduzem a ideia de sexualidade estritamente à relação sexual ou então homossexualidade. Cansei de participar de lives onde o assunto era sexualidade e as perguntas, no geral, migram para o assunto da homossexualidade, que é um ponto no amplo espectro. Então, já começa daí. Segundo problema: se eu, então, não sei o que é a tal da sexualidade, caso eu tenha algum desafio nessa área, enfrento de que forma, se eu não sei nem do que eu estou falando? Não é verdade? Então, é difícil você enfrentar um problema se você não sabe nem dar nome para o problema. Terceiro ponto: acredito que ainda encontramos muito, em termos de percepção, que acredita que a sexualidade ela é um fenômeno estabelecido da cintura para baixo. Não é verdade? Por isso que você vai ver muita gente querendo enfrentar os desafios da sexualidade com uma proposta estritamente de mudança de comportamento. Quantos aqui talvez já não tenham sido orientados a enfrentar os desafios da sexualidade com banho frio? Toma banho frio que passa. Não é verdade? Então, uma visão que fragmenta a sexualidade. E aí eu já, então, imagino que a gente possa estar tendo um olhar contaminado por aquela praga que fascina a tantos, chamada dualismo, que acredito que seja aquilo que corrói a plataforma da adoração. Então, quando a gente fragmenta, a gente enfraquece o poder daquilo que Deus pode fazer. Acredito que a gente tem um outro probleminha também quando o assunto é sexualidade no nosso tempo, que eu tenho chamado de o mal do leite derramado. Eu lembro, alguns anos atrás, tive o privilégio de estar em Manaus e fui fazer um passeio de barco, chegando em alguma ilha lá. Um guia foi me mostrar uma seringueira. E aí ele mostrou, né, como é que o seringueiro faz o corte no caule, e aí vem aquele leite, né, descendo, e ali coloca como se fosse um recipiente, uma cuia. Não uma cuia, mas acho que é equivalente. E aí finca aquilo ali no caule. E o látex ele vem descendo, gota por gota. É um trabalho lento, muito lento. E que o seringueiro tem uma missão na vida: deixar aquele recipiente muito bem preso ao caule. Por quê? Para que depois ele não chore pelo leite derramado. Porque se aquilo tomba, ele perdeu muito tempo de trabalho e perde aquele líquido preciosíssimo. Então, acredito que esse mal do leite derramado, infelizmente, está no nosso meio, não só no meio da igreja, mas no meio da sociedade, quando o assunto é sexualidade. Te dou um exemplo. Se eu hoje fizer uma live sobre sexualidade, como lidar com o seu desejo sexual, provavelmente vai pipocar de gente.
Agora, se eu fizer uma live fazendo alusão ao Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no país, dificilmente você encontra 20 pessoas. Por quê? Porque esse tema eu só vou encarar quando estourar um problema. Não é nem lá na igreja, é lá em casa. Então, primeiro tem que derramar o leite, para daí eu reconhecer que existe um leite que não precisava ter sido derramado. Sendo assim, se eu espero que o leite derrame, o mundo continua observando esses fenômenos. E o mundo tem feito o quê? Monitoramento desses fenômenos. O mundo, inclusive, tem proposto políticas públicas para sanar o problema desses fenômenos. Aí o mundo propõe algo. Se não tiver cara de crente, de evangélico, de Bíblia, a gente aciona, então, como povo de Deus, um mecanismo. Qual? Boicote. Então, a gente boicota, a gente manda fogo no nome de Jesus, mas não propõe nada no lugar e nem melhor. Sendo assim, o que eu noto? Que cada vez mais o assunto da sexualidade, por mais que ele esteja na agenda do mundo, em escala global, parece que ele ainda é alguma coisa permeada de tabu. Nós estamos em 2024, gente. O mundo já elegeu a sexualidade como sendo seu Deus. Não a sexualidade, mas o prazer sexual, como sendo meio de redenção, para realizar todas as suas, as suas demandas, para suprir todas as suas demandas e realizar as suas fantasias. O prazer sexual está bombando em escala global. A pergunta é, até quando a gente vai ter um olhar de distanciamento, quando não um olhar truncado, maculado pelos ditames do mundo a respeito dessa temática? Bom, então eu acredito que a gente vai precisar ainda fazer uma reflexão. Se eu fizesse um levantamento hoje aqui, quem fez seminário teológico, levanta a mão, por favor. Minha pergunta para vocês, irmãos, como foi o módulo de sexualidade no seu seminário? Foi uma bênção? Ah, não teve. Ah, muito bem. Aí os irmãos ficaram quanto tempo no seminário? 5 anos, 4, 5, certo? Aí os irmãos saíram convictos do seu chamado e foram encarar o povo de Deus. De lá para cá, nos gabinetes, pergunto, apareceu alguma demanda no campo da sexualidade? Sim, claro que sim. É só o que temos para hoje. Olha que coisa! E aí a gente enfrenta um desafio. Não cabe na grade curricular dos seminários, dos centros de treinamento teológico, o assunto da sexualidade. Cabe o de aconselhamento, que daí vai alguém e coloca uma notinha de rodapé sobre a sexualidade. Tímida, porque afinal de contas não pode escandalizar os irmãos. Veja bem. Aí nós vamos falar de avivamento? Aí nós vamos falar de quê? De relevância? Então, assim, não tem jeito. Então, eu quero terminar a minha introdução trazendo a minha última preocupação. Já que, se a gente pode deixar lá longe o assunto, a gente deixa, embora ele esteja encharcando a gente. Se a gente puder, então, esperar o máximo que a gente puder para ter que enfrentar isso, se tiver que esperar o leite derramar para daí eu tocar no assunto, e o tempo está passando. Quando o negócio estoura na nossa mão, aí o que eu noto que tem acontecido? Que o humanismo nos salve. Aí a gente aposta todas as nossas fichas nos principais pensadores do nosso tempo, nas principais técnicas que venham manusear ou controlar o comportamento humano, acreditando que a redenção virá dali.
Bom, eu não acredito que a gente vai encontrar a bênção de Deus nesse formato. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que tem havido, sim, um despertamento na igreja evangélica, no Brasil, pelo menos, no que diz respeito a se aproximar das Escrituras e perguntar para a palavra de Deus o que ela tem a dizer sobre a sexualidade humana. Eu sou testemunha disso. Primeira vez que lançamos a Escola de Sexualidade na Missão Avalanche, lá em Vitória, a gente tinha um grupo pequeno de gente interessada sobre o assunto. 20 anos, 15 anos se passaram, 20 anos de missão, mas uns 15 anos de escola de sexualidade, e cada vez mais a gente tem visto que quem procura esse tipo de treinamento é líder. É o líder que achou que valeria a pena dar uma parada no trabalho dele por 1, 2 semanas para se debruçar junto com outros irmãos diante da palavra de Deus e perguntar o que ela tem a dizer sobre esse assunto. Então, eu sou testemunha disso e louvo a Deus por isso. Amém? Mas eu noto que os desafios continuam. O mundo tem se articulado em escala também global no que diz respeito à tentativa de criminalizar a aplicação do evangelho na sexualidade humana. Eu já sinto isso na minha própria vida e ministério. Existem ações que a nossa missão não pode mais fazer por orientação de advogado, para que a gente possa ter mais vida útil, mais tempo de liberdade para continuar cumprindo a missão. Compreende? Então isso já está posto. Eu sou uma pessoa que não posso mais eu não posso olhar para trás e nem pretendo. Não dá mais para recolher. Não tem mais o que recolher. Então agora é o seguinte, como é que a gente faz então para ir mais longe com a aplicação do evangelho no que diz respeito à sexualidade humana? Porque não dá mais para olhar para trás. Como é que a gente faz então para disponibilizar cada vez mais para o máximo de pessoas possível? Enquanto a gente tem, inclusive, condição para isso, porque depois vai ficar mais difícil. Mas nem ficando difícil a gente recua, em nome de Jesus. Mas há lugares no mundo onde você conta em uma mão o número de pastores que ainda publicamente aplicam o evangelho na sexualidade humana, porque todos os demais já silenciaram por temor à perseguição. Então eu quero que vocês saibam que nós estamos lidando agora com a menina dos olhos do mundo. A pergunta é, qual vai ser a nossa reação diante disso? Qual vai ser a nossa resposta? Então eu quero convidar vocês, irmãos, para um texto que é um dos que mais enche a minha vida de esperança. Que é o texto que está lá em Gênesis 39. O texto de Gênesis 39, eu acho que quebra todos os protocolos no que diz respeito ao olhar que a gente possa ter da aplicação da palavra de Deus na vida de um ser humano. Então, eu sou realmente maravilhada com essa história, que fala sobre José passando por desafios que hoje, na contemporaneidade, seriam dos mais difíceis. Compreende? Então José, nessa história, vai lidar com alguns dos problemas que provavelmente são aqueles que fazem com que os irmãos que vocês atendem nos gabinetes, nos discipulados, nos pequenos grupos, tragam as suas queixas. E José tem um testemunho de glória para Deus diante desses que hoje são os maiores desafios que a gente enfrenta, tanto pessoalmente quanto no nosso ministério, através das demandas que as pessoas trazem. Então Gênesis 39, a partir do versículo 1, diz o seguinte, vou ler da NVI. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então aqui a gente já está vendo a história falando sobre José, aquele queridinho de papai, lembra? Que tinha jaqueta diferenciada. Era o queridinho de papai, não é verdade? Que tem os mimos que os coleguinhas e os irmãos não têm. E aí pensa o ranço, o ódio, a inveja, a disputa entre eles. E José então suscitava essa fúria nos outros irmãos. Lembra disso? Para piorar, o menino ainda era sonhador. Para piorar, o menino ainda contava para os outros os sonhos. Então assim, o negócio na vida de José não estava fácil.
E esse José, então, por causa dessa situação toda de ser o queridinho de papai, todo mundo tem aquela dor de cotovelo, resultado, eliminam José ali do seio familiar, e esse menino agora acorda com seus 17 anos, vivendo aquilo que muitos hoje no mundo estão vivendo, uma situação de refúgio, de trabalho escravo. É a situação de muita gente, que num dia é filhinho de papai, herdeiro, no outro dia o quê? Escravo de Potifar. Certo? Então nós já estamos lidando com um cenário de frustração enorme. Um cenário de perda muito grande. Vai ter que enfrentar o luto, tendo o quê? 17 anos. Então, o Senhor estava com José. Aí aqui a gente já começa a ter uma aula de teologia. Como é que pode o Senhor estar com José no Egito? Não é verdade? Que Senhor é esse que não pede autorização para entrar no Egito? A gente já começa a ver então um traço da soberania de Deus. Ele não precisa de autorização para entrar em lugar nenhum. Ele já está lá, porque é tudo dele. E é bom a gente lembrar, quando a gente ouve relatos de grandes desafios, que Deus continua tendo todo controle sobre toda realidade. Amém, irmãos? Sabe o desafio da sexualidade? Não é maior que o poder de Cristo. Olha que coisa linda. O mundo pode estar em crise, não a Trindade. O reino dos homens passa por crise, não o reino de Deus. A palavra dos homens fica para lá e para cá, a palavra de Deus permanece para sempre. Toda a realidade é sustentada pelo poder da palavra de Deus. E esse Senhor quis entrar no Egito, na casa de um homem que não o adora por causa de José. Então esse é o nosso Deus, um Deus de aliança com o seu povo. E nada nem ninguém são capazes de mudar isso, porque isso é atributo do eterno. Amém? Então o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Eu acho que é um trecho maravilhoso, falando sobre a misericórdia, o amor, o afago de Deus na vida de José, e ao mesmo tempo o desdobramento disso na prática. Então, o povo de Deus abençoa o entorno. Isso é lindo. Agora, o texto também faz uma denúncia sobre o coração de Potifar. Porque a Bíblia está trazendo aqui para a gente um relato sobre o coração desse homem, que ficou fascinado pelas obras de Deus, mas não quis conhecê-lo. Não é verdade? E aí a gente tem que observar, você pode dedicar o seu ministério fazendo o bem, mas o bem não muda o coração de ninguém. O bem aponta, mas o bem não redime. E aí fica a minha preocupação, ministérios que cada vez mais querem ser então relevantes, ou seja, fazer o bem. Isso é bom. Entre o bem e o mal, o bem aponta para Deus, o mal não. Porém, o bem não é o redentor. Então, se eu gasto a energia fazendo o bem, veja bem, o coração de Potifar continuou o mesmo. Mas José estava dando um bom testemunho. Mas isso não foi capaz de mudar o coração de Potifar, que amou o bem que saía de José, mas não abriu o coração para o Senhor. Falo isso, irmãos, porque eu noto
que existe cada vez mais um número de líderes que tem chegado ao esgotamento por estarem dedicando a vida a produzirem o bem, achando que o bem vai mudar o mundo. Veja bem, a única força capaz de mudar o mundo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra. O bem não muda o coração humano, só Cristo muda. Aqui a gente está vendo um homem que entrou em contato com o bem através do povo de Deus, mas nem por isso firmou aliança com Deus. Bom, então agora a gente não tem que se importar com o bem? Não, a gente tem que se importar com o bem, porque ele aponta, mas ele não é o pão, porque o pão é Cristo. Então José, no cenário do mal, continuou sendo bom, mas ele tinha um coração aliançado com Deus. Potifar, em contato com o bem, continuou com o coração mau, porque o coração não estava aliançado com Deus. Então não sejamos, claro, preguiçosos, falaremos sobre isso daqui a pouco, no tocante ao bem e mal, às obras. Não, façamos boas obras, mas tenhamos expectativas realistas com relação a ela. Nada pode substituir, quando o assunto é a igreja, a pregação do Evangelho, porque só o Evangelho é capaz de salvar a humanidade. Amém? E o texto continua. Então a gente vê um homem materialista, que usa Deus. Aqui é um traço interessante, né? Você ser capaz de usar Deus como um ídolo e não adorá-lo. Não é verdade? Uso José para ter as bênçãos que esse Deus pode me dar, mas não o adoro, não adoro a Deus. O texto continua. Quando a história parecia que estava indo tão bem, né? Ou não, porque se José prospera Potifar, Potifar então pretende libertá-lo? Não, porque ele adora os bens que José pode fazer com que o seu patrimônio tenha cada vez mais nessa prosperidade. Mas o texto continua. A gente vê aqui então que José nasceu com um problema grave, que muita gente queria e não tem. José era atraente, né? José nasceu com esse defeito, o menino era bonito, não é? Então José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Acho sensacional o registro disso aqui, porque a cobiça é como se fosse o seguinte: eu encher essa caneca com água. Até então, parece que está tudo bem. Então é como se fosse o quê? Todo ser humano nasce com uma estrutura chamada desejo sexual, que está aqui. Então ele nasce como? Proporcional a gente, ele nasce lacradinho. Então desejo, eu estou falando, não é o desejo por alguém, é a capacidade de desejar. A habilidade de desejar é uma criação de Deus dada ao ser humano, certo? Por isso que o ser humano deseja intimidade. Deus fez o ser humano com uma estrutura chamada desejo. Só que toda criança nasce com esse desejo lacradinho. Quando que essa criança, então, esse ser humano, melhor dizendo, vai saber que tem esse desejo? Quando o corpo começar a produzir hormônio sexual, isso aqui vai amadurecendo, então vai entrando em maturação. E aí o ser humano vai descobrindo que ele tem a habilidade de desejar alguém. Então aqui está o desejo. Então José, nós estamos falando de um jovem, 17 anos, produz testosterona, saudável. Ele agora é privado dos seus afetos, até então familiares e sociais. Ele agora é colocado dentro de um outro povo, uma outra cultura, uma outra religião, um outro tudo. Ele não tem uma mãe orando para ele voltar. Ele não tem um líder de jovens mandando WhatsApp com devocional. Ele não tem as Déboras lá, entendeu? Orando pela vida do filho. Não tem. Ele é dado como morto. Não vai chegar a cesta de Natal para ele. Não vai chegar a cartinha do departamento infantil para um missionário enviado para o Egito. Não. Ele é dado como morto. Acabou para ele. Ele está privado da fonte de afeto. E ele é um jovem borbulhando em testosterona. Para piorar agora, ele está sendo notado, que é o que a gente vai ver. Então, essa mulher agora é alvo, certo? Aliás,
faz de José alvo da sua cobiça. Então é como se pegasse agora o desejo dessa mulher, uma mulher que provavelmente é uma mulher casada, que deve ter uma vida sexual ativa, então tem uma vida de intimidade com o seu marido, Potifar, e essa mulher agora tem um jovem bonito na casa dela. A Bíblia registra isso. Registra que essa mulher tem libido, que essa mulher tem desejo, que essa mulher se sente atraída. Ela viu, e assim como Eva, no cenário de queda, imaginou um mundo com esse garoto, com o novinho. Provavelmente a coroa crescendo o olho no novinho. E ela imaginou o lá em casa. O nome disso é fantasia sexual. Que é você pegar a estrutura, abrir e fazer uso. Que é o que ela fez. Fez uso, só que o desejo por si só não é bom nem mal. Só que depois da queda foi afetado. Por isso, até hoje, todos nós precisamos vigiar. Você pode ser casado, você pode ser casada com o amor da sua vida. Vai ter que vigiar. Por quê? Porque depois da queda, tudo foi afetado. Logo, tende ao desgoverno. E o desejo dessa mulher foi afetado por um mal chamado egoísmo. Desejo com egoísmo é igual a cobiça. Essa mulher caiu no pecado da cobiça. Imaginou José com ela. Aí o que acontece? Essa mulher então imagina José com ela e chega junto. Vamos orar? Não. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra? Esse texto vocês cansaram de pregar. E pecar contra Deus. A minha pergunta é: qual foi a teologia que esse rapaz aprendeu para dar conta disso? Eu acho que a gente precisa dessa teologia hoje. Que não é por controle. Você reparou? Ele está sendo controlado? Ele está sendo monitorado pelo líder de jovens? Ele está sendo ameaçado por uma fonte ou outra? Como que esse rapaz, longe de todo mundo, deu conta de lidar com os maiores desafios, que são aqueles que a gente lida hoje nos aconselhamentos? Quais são os maiores desafios hoje? Me diz se eu estou errada, se não são. O desafio da gente de estar diante da solidão. A igreja evangélica brasileira está abarrotada de evangélicos. E provavelmente as pessoas mais solitárias. Onde confiam mais para falar sobre a sua sexualidade no Google do que nos próprios irmãos. É ou não é? Só observar a solidão no meio dos próprios líderes, que não tem com quem contar. Uma vez lá, sendo aconselhado na Missão Avalanche, na escola de aconselhamento, ele contou para nós um relato do que estava acontecendo na vida dele. E aí eu perguntei para ele no final, eu falei assim: ô irmão, deixa eu entender, o seu ministério não é um ministério itinerante, você não é um lobo solitário na obra de Deus, você está cercado de outros líderes, quem mais sabe disso? Ele falou: ninguém. Eu falei: mas por que não? Porque ninguém está disposto a descer os porões. Veja bem, esse é o caso dele, relato dele. Eu não vou fazer disso um grande alarde e dizer que isso é o fenômeno de todos. Não, mas isso também existe. A minha pergunta é se é a sua história. Se for, não precisa ser. Amém? E aí o que a gente nota? O maior desafio então que José, vou listar alguns que eu acho que José teve que enfrentar, que são os desafios que a gente lida hoje. Solidão, concorda comigo? Segundo, carência. Ele era o queridinho de papai e agora? Agora ele é o escravo queridinho. Mas é escravo, não é filho. Compreende? Terceiro, diante da imoralidade daquele cenário. Você tem ideia que pela primeira vez, pelo menos há o registro de que ele foi alvo de algo que é muito comum no nosso tempo: ser humano virar coisa. Então, o que a mulher de Potifar queria com ele?
prazer sexual. Ela ia usar o menino. Coisificação, objetificação, que é a proposta inclusive da pornografia no nosso tempo. Você transforma alguém que é a imagem de Deus em pedaço de carne suculento, que a gente usa, saliva e depois o que? Consome e descarta. É a mesma proposta. Então, José teve que lidar com a solidão, com a carência, com o cenário de imoralidade e ainda o agravante, o cenário de assédio. Porque ele ali é um novinho, ele não é o dono da casa, ele é escravo, e a esposa do seu dono o assedia. Então nós estamos falando de um cenário de violência, onde ela tira proveito da autoridade que ela tem para conquistar alguma coisa que venha trazer lucro para ela. Resultado. Qual é a resposta de José diante disso? Irmãos, a história de José me enche de esperança, você sabe por quê? Porque é mostrar para nós o seguinte, que uma boa teologia pregada e aplicada dá conta dos maiores desafios contemporâneos da sexualidade. Com isso, eu quero então apontar algumas coisas que eu acho que a gente precisa lidar, só que o desafio é fazer isso em escala global. Uma coisa que eu penso, acredito que seja, primeiro ponto, o fim dessa era de especialistas. Até hoje, sabe o que eu noto, pastor? Deu problema na sexualidade, vamos chamar para resolver esse BO aqui? Vamos abrir uma caixinha de pergunta? Não. Esse tempo passou, irmãos. Sabe os ministérios de ajuda na área da sexualidade? Tivemos que fechar todos. Por quê? Perseguição. Está todo mundo na informalidade. Compreende? Então veja bem, o que nós precisamos, eu acho que é de um avivamento mesmo. De acreditar que especialista em sexualidade é o Senhor Jesus Cristo. E a gente não ter vergonha dele. Porque de alguma forma a gente acha que Cristo é tão virgem que ele não entende do assunto. Compreende? Se ele não entende, você sabe quem sobra para pregar para o mundo? O diabo. E tem feito isso. Logo, eu acredito que a era dos especialistas tem que acabar e o que a gente precisa é encharcar esse ambiente aqui, ó, com a palavra de Deus. Os púlpitos da igreja no Brasil. Só que para que isso aconteça, nós vamos ter que fazer um enfrentamento também nos centros de formação de teologia. Onde ainda acho que são muito tímidos no trato. Estão muito apegados a coisas que são inegociáveis, importantes, mas acho que chegaram no campo do inegociável e não enxerta mais nada, que é o que vocês vão ter que enfrentar no gabinete de vocês. Eu acho que dava para dar uma reformulada. Vocês concordam comigo? Para facilitar inclusive a vida de vocês. Por quê? Porque é muito perigoso um homem ou uma mulher de Deus que disseram sim ao chamado de cuidar do coração humano por amor ao evangelho, não saber com que vai lidar e aquilo que ouvir, como é o caso da sexualidade, bater direto no seu próprio desejo. E quando a gente vê, aquele que queria ajudar agora cai junto com quem veio pedir ajuda. Está posto um escândalo. Então é por amor a vocês, irmãos. Não é só a ovelha de vocês. É por amor a vocês. Antes de mais nada. Para que vocês não tenham vergonha da jornada. Que vocês não tenham a perda de paz na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Na hora de vocês corrigirem os próprios filhos, os próprios discípulos, as próprias ovelhas, para vocês não terem dúvida de que podem fazer isso, porque não tem culpa no cartório. Então, antes de mais nada, é preciso o quê? Preparar o coração dos líderes para lidarem com esse gigante, que é o que tomou forma aí no mundo no que diz respeito à idolatria pelo prazer sexual, e que afeta todos nós. Compreende? Então eu acredito que todos nós precisamos ser encharcados pela boa doutrina, pela boa palavra,
que preenche a gente e que dá direção para a gente lidar primeiro com a gente, a partir da forma como a gente lida com a gente, lidar com o outro. E por fim, que eu acho que é a minha maior preocupação, como resultado da falta de tudo isso que eu pontuei. Se eu não sou encharcada pela palavra de Deus para apresentar direção, para lidar, por exemplo, com os desafios da sexualidade, entendendo que sexualidade é a expressão da identidade. Então, se eu não sou encharcada pela palavra de Deus para me dar direção, para lidar com a identidade, que vai ser expressada através da sexualidade, o que eu vou propor em termos de cuidado para o povo? Aí eu vou te dizer o quê? Um cuidado humanista e não cristocêntrico. Então eu vou dizer uma coisa aqui como conselheira na área da sexualidade. Refute tudo em termos de cuidado que não tenha Cristo no centro. Refute tudo que não tenha Cristo no centro. Que não traga a glória para Cristo. Que não apresente Cristo como Redentor. Duvide de tudo que apresente na prática, então, resposta para o que acontece da cintura para baixo, que não esteja apegado a Cristo por meio da sua palavra e poder do seu Santo Espírito. É caminho de morte, irmãos. Só vai reforçar a idolatria no povo. E é tudo que a gente não mais precisa. Então eu quero deixar uma palavra de esperança para vocês. E eu acho que com isso, sabe o que nós vamos encontrar? Se a gente conseguir fazer isso. Abraçar esse fim da era dos especialistas, porque nós, como povo de Deus, nós vamos vasculhar a palavra de Deus e descobrir, talvez com os especialistas, como que isso serve para o nosso povo, e o nosso povo aprender a pensar de forma cristocêntrica. A gente encharca o povo com a palavra de Deus, o povo vai viver isso. O cuidado do povo com o povo vai ser cristocêntrico. Compreende? Na prática, sabe o que eu acho que isso vai dar em termos de resultado? Primeiro, a redescoberta de quão maravilhosa é a palavra de Deus. Que ela dá conta do recado, ela responde. Ela não precisa ser atualizada. Quem pegar, pegou. Ela dá conta do recado. Ela dá conta do recado. Ela é superior, suficiente. Compreende? Ela é superior, suficiente. Ela é inerrante. Ela dá conta do recado. Por causa do autor, que é o Espírito Santo de Deus. Dá conta do recado. Quem é o mundo? Quem é o mundo para apontar direção para o coração humano? Ele que nasça de novo. Pela força do Espírito. Outra coisa que eu acho que a gente vai poder imaginar. Líderes há um poder muito grande, não se ofendam. Mas há um poder muito grande quando um líder rompe com a preguiça intelectual. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando o líder se permite ouvir a dor do seu tempo. Que não necessariamente vai ser a dor do tempo dele. A dor da minha geração foi uma, a dor do meu filho de 12 anos é outra. Eu sei a resposta para o meu tempo. Da época que eu fiz faculdade aqui em São Paulo. Mas é a dor do meu filho com 12 anos, é outra. Eu tenho que romper agora com essa minha preguiça de tentar entender a dor dele. E agora é o seguinte, como apresentar uma resposta que realmente supra essa demanda para esse tempo? Para mim o nome disso também é avivamento. Porque é servir o povo na sua fome, não na minha. Terceiro, redução de danos, eu acho que vai deixar de ser o centro do cuidado da igreja e vai passar a ser o resultado da proposta redentiva por meio do Evangelho. Redução de danos tem que estar na nossa agenda, mas tem que ser como desdobramento da proposta redentiva. Ninguém no mundo consegue pregar sobre ganhar um novo coração. Você consulta as melhores terapias, nenhuma propõe mudança de coração, só o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que entender de Lei Maria da Penha? Sim. Temos que entender de Disque 100? Sim. Temos que saber quem a gente elege em conselho tutelar? Sim. Mas também precisamos entender de Evangelho, porque tudo isso de redução de dano tem que estar batendo continência ao Evangelho do Senhor, porque Ele é o Senhor de toda a realidade. É Ele. Só Ele propõe redenção.
E por fim, que a gente pode esperar para a nossa alegria, a perseguição. Só que pelo motivo certo, o evangelho, não por violência nem estupidez. Amém? Então eu quero com isso terminar orando, posso? Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos um povo que disse sim ao Senhor, porque o Senhor disse sim para nós quando merecíamos o seu juízo. Nós somos imensamente gratos pela salvação do Senhor Jesus. Nós somos imensamente gratos, Deus, pela ação do seu Espírito Santo que habita em nós, nos selando, garantindo que somos propriedade comprada e paga pelo Senhor e que o diabo não nos toca mais. Nós somos convencidos, Deus, pelo seu chamado para a gente se dedicar, em termos de vocação, ao ministério. Mas nós somos esse povo que o Senhor vê, Deus. Tem coisa que a gente aprendeu, tem coisa que a gente aprendeu e vive, tem coisa que a gente aprendeu e não vive. Mas a gente está sendo hoje também, mais uma vez, desafiado pelo Senhor. E nesse momento pelo campo da sexualidade. E pode ser algo talvez distante para muitos aqui, Deus, mas ao mesmo tempo está em nós, porque a sexualidade é uma criação sua. E foi muito legal falar sobre sexualidade, que é a expressão da identidade, e ao mesmo tempo falar de redenção, porque a sexualidade foi afetada pela queda. E ela precisa de redenção, e o Redentor é Cristo. Ajuda a gente agora a linkar tudo isso em Cristo, e a partir de Cristo, Deus, fazer discípulos, e que isso atinja toda a terra. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, que disseram sim ao Senhor, que disseram sim ao ministério do Senhor. Louvado seja o seu nome pela vida deles. A minha oração primeiro é por eles, não pelo rebanho deles. A minha oração é por eles, pela intimidade deles, por quem eles de fato são. A minha oração é pelo desejo deles, pelos afetos deles. A minha oração é pela devoção deles ao Senhor, pelos relacionamentos deles. A minha oração é por todos aqueles que nesse momento ainda vivem uma vida dupla. A minha oração é por esses, o meu chamado é para esses. Por todos aqueles homens e mulheres que estão vivendo hoje uma vida dupla. Aqueles que de repente estão fazendo tudo muito bem escondidinho. Que jamais ninguém vai levantar nenhuma suspeita, mas o Senhor sabe. O Senhor estava no Egito com José. O Senhor também conhecia o coração de Potifar e da mulher de Potifar. O Senhor conhece o nosso. E a minha oração hoje é para que o Senhor dê coragem para esses homens e mulheres, primeiro, conversarem com o Senhor e pedirem ajuda para os irmãos maduros na fé. E a minha oração agora é por esses irmãos maduros na fé, que mostrem a sua maturidade, apontando um caminho de redenção para esses que também estão em vida dupla. A minha proposta, Deus, aqui, é para que o Senhor ajude a gente a desenvolver uma cultura cristocêntrica de cuidado, a começar em nós. Eu podendo ter com quem contar na minha intimidade. Eu podendo ser alguém de confiança na vida dos meus irmãos, antes que os escândalos venham, antes que as quedas venham, e ainda que venham, que a gente saiba como lidar com elas, para a glória do seu nome. Tenha misericórdia de nós. A minha oração, Deus, é para que nenhum aqui se perca, nenhum, que o suicídio não seja aquilo que venha permear a mente de líderes aqui, diante da ameaça de escândalo, de perda de prestígio, de perda de ministério, de perda de família. Não, que o Senhor nos alcance antes. A minha oração é pela saúde de cada um de nós, para que nenhum de nós se perca, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Gente, eu acabei de lançar um livro, trouxe alguns exemplares. O livro se chama O Coração Explícito do Sexo. E dá licença que quem fez o prefácio foi o Guilherme de Carvalho. E acho que